Domingo, 29 de outubro de 2023, eu sou Guilherme Silva, jornalista vascaíno. Tô chegando aqui para mais um vídeo do canal com o nosso primeiro giro com as atualizações das notícias do nosso amado e gigantesco Vasco da Gama. Neste dia de hoje, domingo, 29 de outubro de 2023. Gostaria primeiramente de pedir para vocês, pessoal, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, dá o like nesse vídeo, para o YouTube distribuir nosso vídeo para outros vascaínos, outros torcedores, outros amantes do futebol e dos esportes em geral. Compartilhe esse vídeo com outros vascaínos, compartilhe o link desse vídeo nos grupos de WhatsApp do Vasco. Vamos ajudar a crescer esse canal do Vasco. Eu sou Vasco desde que eu nasci, eu sou Vasco desde que eu me entendo por gente. E nós que nascemos Vasco, sempre sentimos falta de mais espaço na mídia para falar do nosso amado e gigantesco Vasco da Gama. E nós, que somos Vasco desde que nascemos, sabemos do porquê disso, sabemos de toda a história desde lá de trás. E com essa nova mídia da internet, aqui será um canal que vai falar do Vasco para a torcida do Vasco, de vascaíno para vascaíno, feito por um vascaíno. Somos 25 milhões de torcedores espalhados pelo Brasil e pelo mundo, essa imensa massa do Vasco, a qual eu tenho profundo respeito e também muito orgulho de fazer parte dela. Então, pessoal, como eu falei, sou Guilherme Silva, jornalista vascaíno. Estou chegando aqui para o nosso primeiro giro com as atualizações das notícias do nosso amado e gigantesco Vasco da Gama. Neste dia de hoje, domingo 29 de outubro de 2023, dia de Vasco e Goiás, daqui a pouquinho às 16 horas na Serrinha, em Goiânia. Uma final para o nosso Vascão, uma decisão de campeonato. O Vasco tem que ganhar, o Vasco tem que vencer. O Vasco vem de 2 derrotas para o Flamengo e para o Internacional, sendo que a derrota para o Internacional ficou marcada por uma postura inadmissível da equipe do Vasco, de alguns jogadores. Existem derrotas e derrotas. Ganhar, perder, empatar faz parte do jogo, faz parte do esporte. Porém, perder, a maneira que o que pega para mim contra o Internacional é a maneira com que o Vasco perde aquele jogo, a postura de alguns jogadores. Já trouxe vídeos aqui no canal falando sobre isso. E esses jogadores precisam ter uma postura nesse jogo de hoje para que o Vasco possa vencer esse jogo. Uma postura de decisão, de final de campeonato. E para isso algumas mudanças podem ser feitas na equipe, sim. Eu colocaria o Maicon na zaga, no lugar do Paulinho. O meu time, o Paulinho já não joga por estar suspenso, foi expulso contra o Internacional. Eu colocaria o Maicon, faria uma zaga com Michael e Léo. Colocaria o Medel na cabeça da área, protegendo a zaga. E dali formaria o nosso sistema defensivo para o nosso jogo de hoje. O Vasco precisa vencer. A rodada começou ontem. O Bahia perdeu para o Palmeiras ontem no Allianz Parque, em São Paulo. O Bahia permaneceu com os 34 pontos. O América Mineiro perdeu para o Grêmio no Independência, em Belo Horizonte. 2 resultados bons para o Vasco. O Vasco vencendo hoje vai aos 33 pontos. E logo depois do jogo do Vasco, às 18h30, o Santos enfrenta o Corinthians na Neoquímica Arena, em Itaquera, estádio do Corinthians. E o Santos perdendo para o Corinthians, na casa do Corinthians, o que é um resultado muito possível de acontecer. O Vasco sai da zona de rebaixamento hoje, portanto, torcida do Vasco, essa é a minha torcida para hoje. Na minha opinião, o Vasco precisa sair da zona de rebaixamento hoje. Para isso, basta que o Vasco vença o Goiás
às 16 horas. E às 18h30, logo depois do jogo do Vasco, o Santos perca para o Corinthians no estádio do Corinthians. E o Vasco sai da zona de rebaixamento hoje. Pois, portanto, essa é a minha torcida para hoje. Na minha opinião, o Vasco precisa sair da zona de rebaixamento. Não podemos deixar para o final. Nós vascaínos já conhecemos esse filme. O Vasco não pode deixar para o final. Portanto, vamos às notícias do jogo de hoje. Vasco e Goiás. Jogo de hoje às 16 horas na Serrinha, em Goiânia. Válido pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2023. A notícia do jogo é: dentro da zona de rebaixamento, Vasco e Goiás fazem confronto direto na tarde deste domingo, pela 30ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Os clubes vão a campo no estádio da Serrinha, em Goiânia, lutando para sair da degola. A bola rola às 16 horas deste domingo, de Brasília, horário de Brasília. Notícia segue: o Goiás tenta dar a volta por cima após derrota amarga para o Fluminense. O time chegou a abrir 2-0 logo no início do jogo, mas levou a virada e perdeu por 5-3. Recentemente o clube já havia levado de 6-4 para o Bahia, um jogo completamente maluco. Goiás já havia perdido de 6-4 para o Bahia na própria Serrinha, jogando em casa. Então há uma preocupação em estancar o alto número de gols sofridos e retomar a solidez defensiva para escapar da ameaça de rebaixamento. Com 31 pontos, o Goiás é o 17º colocado e espera fazer o dever de casa para seguir à frente do Vasco na tabela. O Vasco, notícia segue, o Vasco chega ao jogo pressionado após derrotas para Flamengo e Internacional. Depois de esboçar uma reação, o time retornou à zona de rebaixamento e caiu para a 18ª colocação, com 30 pontos. Um bom resultado contra o Goiás, adversário direto na luta contra o rebaixamento, é fundamental. Portanto, vamos aqui primeiro ao como está vindo o Goiás para este jogo de hoje, do técnico Armando Evangelista. Recuperado o Goiás, formações do Goiás. Recuperado de lesão muscular na coxa esquerda, o zagueiro Lucas Halter deve voltar ao time no lugar de Sidmar. Outra mudança na equipe pode acontecer na lateral esquerda. Sander está cotado para a vaga de Hugo. O provável time do Goiás para este jogo de hoje terá Tadeu, Maguinho, Lucas Halter ou Sidmar, Bruno Melo e Hugo ou Sander. William Oliveira, Morelli, Guilherme e Palácios. No ataque, Alano e Matheus Babi. Quem está fora do jogo de hoje, do lado do Goiás? Diego segue no departamento médico. E os pendurados do Goiás: Bruno Melo, Diego Rafael, Alisson e João Magno. Agora o Vasco, nosso Vascão, amado gigantesco Vasco da Gama, o nosso Vasco de Ramon Dias. O nosso Vasco de Ramon Dias, o Vasco chega muito desfalcado para o jogo de hoje, esta final, esta decisão de campeonato. Além de ainda não contar com o Rossi e Marlon Gomes, que seguem no departamento médico, o técnico Ramon Dias não terá Paulinho e Eric Marcos suspensos. Até por isso o time terá mudanças. Jair é o mais cotado para substituir Paulinho. Alex Teixeira corre por fora. Na zaga, Michael tem boas chances de ganhar a posição de Léo.
questionado na derrota para o Internacional. Provável time do Vasco para o jogo de hoje. No gol, Léo Jardim. Na lateral direita, Paulo Henrique. Na zaga, Medel, Michael ou Léo Pelé e Lucas Piton na lateral esquerda. Meio campo do Vasco, Zé Gabriel, Jair ou Alex Teixeira. Praxedes e Payet. No ataque, Gabriel Peck e Verratti. Quem está fora, os desfalques do Vasco para este jogo de hoje, contra o Goiás na Serrinha em Goiânia, às 16 horas. Quem está fora, Rossi, Marlon Gomes, Capasso e Deluca, todos no departamento médico. Figueiredo e Miranda com a seleção no PAN. Paulinho e Eric Marcos suspensos. Os pendurados do Vasco para este jogo de hoje: Léo Jardim, Léo Pelé, Puma Rodrigues, Zé Vitor, Robson, Jair, Praxedes, Marlon Gomes, Gabriel Peck, Serginho e Sebastião Ferreira. A arbitragem, atenção torcida do Vasco, mais uma vez a CBF botando um quadro de arbitragem de São Paulo, com o Vasco disputando diretamente contra Santos e Corinthians a luta contra o rebaixamento. Uma vergonha, uma vergonha. O Campeonato Brasileiro organizado pela CBF é uma vergonha, é uma vergonha. O árbitro, atenção aos nomes desses cidadãos, desses senhores que vão arbitrar hoje Vasco e Goiás. Flávio Rodrigues de Souza é o árbitro, de São Paulo. Assistente 1, Danilo Ricardo Simon, de São Paulo. Assistente 2, Luiz Alberto Andrini, de São Paulo. Árbitro de vídeo, o VAR, Daiane Muniz dos Santos, de São Paulo. Portanto, um absurdo, uma vergonha. Todos os jogos do Vasco, o quadro de arbitragem é de São Paulo. É um absurdo, um absurdo. O Vasco vem sendo operado, o Vasco vem sendo roubado. Quantos jogos aí, a intenção desses senhores nesse campeonato organizado. Eu tenho vergonha como vascaíno, eu tenho vergonha. Tenho vergonha como vascaíno do Vasco ter que disputar um campeonato brasileiro como esse campeonato. Uma vergonha. Porém, não tem jeito. É um campeonato que o Vasco tem para disputar. Mas eu tenho vergonha como vascaíno do Vasco ter que disputar um campeonato como esse. Me parece óbvio, como que eu vou colocar, eu sou responsável por fazer a escala da arbitragem, como que eu vou colocar todo o jogo do Vasco, quadro de arbitragem de São Paulo, com o Vasco disputando diretamente contra Santos e Corinthians a disputa contra o rebaixamento. Com tantos interesses envolvidos, envolvendo a Federação de São Paulo. Como que eu vou fazer isso? Pessoas ligadas à Federação de São Paulo. É um absurdo isso, entendeu? Então, torcida do Vasco de olho nesses senhores. Olha o que fez o Luiz Flávio no último jogo contra o Internacional. Árbitro de São Paulo. O Luiz Flávio expulsa o Paulinho. A expulsão do Paulinho foi justa, porém ele amarelou um monte de jogador do Vasco em lances similares a jogadores do Internacional. Em lances similares não foram amarelados. Então ele expulsa o Paulinho justamente. Porém, o Paulinho já estava amarelado desde lá de trás, desde o início do jogo. A primeira falta do Paulinho, ele amarelou o Paulinho, deixando o Paulinho pendurado. E jogadas similares de jogadores do Internacional não foram amarelados. Um critério muito mais rigoroso para com o Vasco, para pendurar a equipe do Vasco. E o Eric Marcos, a expulsão do Eric Marcos no final do jogo é um absurdo, é uma vergonha. Aquilo ali é uma vergonha. Aquilo ali é porque ele viu que o Eric Marcos era o responsável por o Vasco. O Vasco quase empatou o jogo e o responsável por essa reação era o Eric Marcos.
Então ali ele trata de expulsar o Eric Marcos para que o Vasco não tivesse mais chance nenhuma de empatar o jogo, decretando ali a derrota do Vasco. Foi o que aquele senhor fez, Luiz Flávio de São Paulo. Ele não só decreta a derrota do Vasco ali, o Eric Marcos era o principal responsável, o Vasco quase empata o jogo. E aí ele expulsa o Paulinho, expulsa o Eric Marcos, um absurdo a expulsão do Eric Marcos, e decreta a derrota do Vasco, acabando com qualquer chance do Vasco de chegar ao empate, de reagir naquele jogo, alcançar pelo menos um ponto. E tira o Eric Marcos desse jogo de hoje. Portanto, isso aqui é uma vergonha. Esse campeonato organizado pela CBF é uma vergonha. Torcida do Vasco, pesquisa aí. CBF, histórico, documentários que saíram sobre a CBF, CPI, pesquisem aí. Essa é a entidade que organiza esse campeonato. Não se podia esperar nada diferente de um campeonato organizado por essa entidade. Portanto, eu não vou deixar de torcer pro Vasco por causa disso. Eu amo o Vasco, eu sou Vasco desde que eu nasci, eu amo o Vasco. O Vasco faz parte da nossa vida, nós vascaínos sabemos disso. O Vasco faz parte da nossa vida. Porém, essa é a minha opinião, me baseando no que eu vejo, no que eu acompanho há anos, acompanhando esse campeonato ano após ano, todo o histórico. Me baseando no que eu vejo, essa é a minha opinião, e eu não vou ser menos Vasco por causa disso. Pelo contrário, na minha opinião, o Vasco é muito mais do que um clube de futebol. Na minha opinião, o Vasco representa a resistência contra esse sistema que eu estou falando aqui. O Vasco é muito mais do que... eu vou torcer mais pelo Vasco ainda, tendo esse entendimento. Sobre me baseando no que eu vejo, me baseando em todo o histórico, me baseando em quem organiza. Portanto, essa é a minha opinião. O Vasco precisa ganhar hoje. Apesar de tudo, eu sou otimista. O Vasco tem que ganhar hoje. O meu placar para hoje é 1-0 Vasco, gol de Verratti. Esse é o meu placar para hoje. A torcida deu uma desanimada após a derrota para o Internacional, com razão. A torcida com razão, a atuação horrorosa do time do Vasco. Porém, eu faço um apelo para quem desanimou, não desanime. Volte a se animar para este jogo de hoje, para que o Vasco, e vamos torcer todos, como sempre fazemos com o Vasco até o final, para que o Vasco saia da zona de rebaixamento hoje. Para isso basta que o Vasco vença o Goiás e que o Santos perca para o Corinthians na Arena do Corinthians em Itaquera. O Vasco sai da zona de rebaixamento hoje. O Bahia perdeu para o Palmeiras ontem, ficou ali com os 34 pontos. O América perdeu para o Grêmio. Então, é isso, eu estou otimista para esse jogo de hoje. Uma notícia boa aqui, pessoal, que após 20 cobranças de pênalti, Vasco vence por Fluminense e é campeão da Recopa Sub-20. O time buscou o empate com o Fluminense nos acréscimos e venceu nos pênaltis por 9-8 em São Januário. O Vasco conquistou neste sábado, a Recopa Carioca Sub-20 em São Januário. O time venceu o Fluminense por 9-8 nos pênaltis e faturou o título. Portanto, pessoal, eu prometo que eu trago o complemento dessa notícia aqui no próximo vídeo. Vou voltar com novas atualizações das notícias do nosso Vascão. Estou chegando aqui ao final do vídeo. Se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, dá o like nesse vídeo, compartilhe o vídeo com outros vascaínos, compartilhe o link desse vídeo nos grupos de WhatsApp do Vasco. Vamos ganhar hoje. Meu placar para hoje continuo, apesar de tudo, estou otimista. 1-0 Vasco, gol de Verratti. Estamos chegando ao final do vídeo. Sou Guilherme Silva, jornalista vascaíno. Muito obrigado por assistir esse vídeo até o final. A gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço, tamo junto e saudações vascaínas.